Capítulo 06 Lilith. O mundo parecia ter parado enquanto Adrian se dirigia contra mim, o silêncio tinha tomado conta de tudo, eu não tive tempo sequer de ter medo, era rápido demais para o meu corpo fugir enquanto minha mente trabalhava em alta velocidade me fazendo ver tudo acontecer vagarosamente. Imaginei que aquilo deveria se dar ao fato de eu estar prestes a morrer, então deve ser assim com todos. Estranhamente tive uma sensação de já ter passado por isso antes, quase como um déjà vu. Mesmo imaginando que meu corpo não responderia aos meus comandos, eu me forcei a me afastar de lado, só precisaria de alguns passos e aquele machado não acertaria meu peito. Consegui dar 2 passos fazendo um grande esforço, minhas pernas pareciam pesar 20 vezes mais que o comum, então antes que eu conseguisse fazer mais, ouvi-a gritar lentamente, embora fosse confuso, eu consegui entender bem o que ela disse. Espada trovão! Gritou ela. Um raio bateu do meu lado com impacto, ondas de energia foram se espalhando na minha direção e na direção de Adrian que já estava a 3 metros de mim, embora ele estivesse mirando ainda onde eu deveria estar antes. Os raios que vinham contra mim fizeram uma curva se voltando para trás e vi as pontas de luzes brancas dos raios penetrarem a armadura de Adrian, eram várias linhas. Parecia uma enorme teia de aranha que ia sumindo à medida que entrava em contato com ele. O corpo dele não manteve posição de ataque, ele abriu as mãos soltando os machados e voou para trás voltando o caminho, um dos machados dele caiu do lado do meu pé ainda brilhando avermelhado enquanto o outro foi arremessado mais longe de lado. Adrian desabou de costas ao chão com a armadura cheia de buracos, uma fumaça e um cheiro de carne queimada subiam no ar. Acho que foi só nesse instante que tudo para mim voltou ao normal, a velocidade dos movimentos em volta e todo o som que parecia ter sido abafado. Pisquei algumas vezes vendo-a se aproximar da espada de lâmina branca à minha frente. Essa espada tinha o formato de relâmpago e as pedras onde ela estava afundada haviam virado lava, era como ver um poço de fogo líquido bem diante dos olhos. Você está bem? Perguntou-me olhando enquanto tocava na espada a puxando para cima. Estou, respondi normalmente. Por um momento você se moveu bem rápido para alguém sem armamento, disse ela observando. Do que está falando? Perguntei sem entender. Nada demais, apenas espere enquanto resolvo isso, disse ela com pressa, se voltando para o irmão que continuava desabado no chão. Ninguém se movia, todos apenas assistiam a tudo como eu. Aya parou ao lado do irmão, fez sumir a espada trovão, se agachou e retirou o elmo de chifres deixando aparecer os lisos e curtos cabelos loiros de Adrian. Eu estava certa desde o começo, disse ela levando a mão esquerda para a face dele. Vi os olhos dele fechados, parecia estar com dor, havia também uma densa energia negra que parecia ter penetrado nos olhos. Caminhei na direção deles evitando o buraco de lava que a espada deixou e parei do lado. Era a primeira vez que via algo assim, mas aquilo não me era estranho. Está possuído, ele não é tão ruim como pareceu, disse ela se virando para mim e se voltando para ele rapidamente. Ela estendeu a palma da mão sobre a testa dele e disse algumas palavras numa língua que eu não entendia e Adrian começou a gritar enquanto o corpo tremia. Ele apertava os dentes e se contorcia, parecia estar morrendo de dor. Isso durou poucos segundos, porque logo em seguida ele se acalmou. Pronto, acabou, vai ficar tudo bem agora, disse Aya passando a palma da mão no rosto dele. A energia de seus olhos havia sumido e agora ele parecia apenas estar dormindo.
O elmo de Aya se desfragmentou deixando os cabelos dela caírem novamente para os lados, seus olhos verdes pareciam um pouco cansados e preocupados, mesmo assim ela se virou para mim e abriu um sorriso. Foi nessa hora que senti algo estranho e me virei olhando para uma das torres do castelo. Uma imensa aura negra cobria uma pessoa que estava nos observando. A aura era tão intensa que mal dava para diferenciar a armadura, se era masculina ou feminina, isso porque eu já tinha aprendido a diferenciar devido ao formato do peito. Nas mulheres as partes do seio ficavam destacadas e geralmente era algo mais sutil. Meu olhar atraiu a atenção de Aya que se virou na mesma direção, o que fez uma boa parte dos outros se virar também e todos puderam ver o que eu via. Baturiel. Malcolm. Aya gritou enquanto começava uma corrida em disparada para a pessoa da torre. Baturiel se juntou no caminho ao lado de outro titã de armadura azul e prata. Eles saltaram rápido de lances em lances pelas janelas e espaços entre as frestas da torre. Aya foi a primeira a subir e já chegou desferindo um golpe com a espada curva cortando o ar para cima. O sujeito esquivou movimentando o corpo de lado, mas não teve a mesma facilidade contra Baturiel e Malcolm que o acertaram. O golpe fez o corpo dele se transformar em poeira negra e sumir. Todos os guerreiros embaixo estavam virados para a torre e prontos para o combate, todos de armas na mão. Embaixo da torre uma formação de poeira fez surgir novamente o guerreiro de aura negra. Como agora estava mais perto eu percebi que se tratava de uma mulher devido às curvas. Corram todos. É Lilith. Só os capitães acima podem lutar contra ela, gritou um dos sujeitos de armadura negra perto de mim. Duas asas negras se abriram nas costas de Lilith, a mulher tomada pela aura negra. Ela fez surgir dois machados escuros e saltou do chão em direção à primeira fileira de titãs. Uma boa parte tinha conseguido se afastar, outra não. Espada trovão. Aya gritou descendo da torre junto com Baturiel e Malcolm enquanto saltava. A espada acertou em cheio o corpo de Lilith, ela simplesmente virou poeira, avançou transformada em poeira por pouco mais que um segundo, deixando a espada trovão caída para trás e já voltou ao normal, continuando o ataque contra a primeira fileira. Um titã de armadura escura saltou na frente para proteger os mais fracos que, desesperados, fugiam de lado, caíam, se arrastavam pelo chão. Todos pareciam bem assustados, embora eu não pudesse ver seus rostos por causa dos elmos. Venha comigo, você não pode ficar parado aqui, disse Ina segurando o meu braço. Foi tão de repente que eu tive até um susto. O que está acontecendo? Não importa, vamos, insistiu ela me puxando. Vi Lilith trocar pouco mais que uns 3 golpes com o guerreiro que pensou ter vencido, acertando o pescoço dela. Ela se materializou atrás dele depois de virar poeira e acertou seu elmo com um dos machados, fazendo rachar de lado e girar, voltando para o sentido contrário que ele tentou se virar para ela. O seu rosto foi estourado, seu pescoço girou no ar e me pareceu ter sido quebrado junto. Pedaços de metais e sangue voaram enquanto ele caía inerte ao chão. Ainda vi seu corpo tremer e o sangue se espalhar do buraco enorme no elmo. Dava para ver até uma parte vermelha e alguns fragmentos do que deveria ser os ossos. Parecia ter acertado acima do nariz. Ha ha ha! Venham! Mais! 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 Gritou ela, avançando para os mais fracos que desesperadamente tentavam fugir. Outros tinham ficado tão paralisados de medo que nem se moviam. Ela não tinha misericórdia, rasgava os pescoços dos mais próximos, fazendo suas cabeças rolarem pelo chão enquanto seus corpos desabavam para trás espalhando sangue. Aya e os outros corriam rápido tentando acompanhá-la enquanto gritava para os outros se afastarem.
Aquilo era uma verdadeira zona de guerra. A tal Lilith continuava gritando e rindo enquanto atacava os outros. Sua voz feminina parecia quase normal de uma mulher jovem, exceto por um eco grosso na voz que a transformava em algo macabro.